do que os teus sonhos, é sinal que você não está com Deus. Porque andar com Deus sempre é algo superior. Ele sempre te leva a patamares superiores. Ele sempre muda a ferramenta. Ele sempre muda a dinâmica. Por quê? Para sempre nos levar a um lugar de dependência. Por quê? O nosso Deus é o Deus do ouro e da prata. Tudo é dele. Tudo é dele, por ele e para ele. Só uma coisa ele deseja de nós: relacionamento. Então, quando ele muda as dinâmicas, ele muda as ferramentas, por quê? Para chamar atenção para nós. De nós para nós. Então, na verdade, as crises que nós passamos não passam de portas de oportunidade, janelas de oportunidade, de nós voltarmos para Deus. Deus, às vezes, permite crises na sua vida para chamar você de volta para Ele. Às vezes nós estamos amarrando Satanás, está amarrado Satanás, não é Satanás não. Sou eu. Porque eu dou graça ao humilde, mas resisto ao soberbo. Então, às vezes, o próprio Deus está resistindo a você, porque Ele quer se relacionar. Porque Ele busca de nós um relacionamento. Então, às vezes, para que isso aconteça, Ele tem que nos paralisar. Ok? Versículo 12. Posto na terra para o alto. Deixa eu te pegar aqui melhor. E sonhou. E eis que uma escada estava posta na terra, cujo topo chegava aos céus. E os anjos de Deus, prestem atenção aí. Os anjos de Deus aí desciam e subiam? Então primeiro eles estavam onde? Lá não, ele é direito. Primeiro eles estavam onde? Então eles estavam embaixo. Eles estavam na terra. Então os anjos não estão no céu. Os anjos estavam na terra. Então essa é a diferença. Então ele percebe que nesse lugar a posição dos anjos está invertida. Subiam, né? Ele é um lugar. O que são os anjos? Apóstolo, profeta, pastor, evangelista e mestre. Os 5 ministérios estão ali. É um lugar em que eles estão servindo e levando um povo para Deus, e levando o povo para Deus e trazendo de Deus para o povo. A igreja, ela funciona primeiro de baixo para cima, nunca de cima para baixo. Do que vocês aprenderam sobre na religião é o contrário, né? Agora a função, contrário. A gente olha lá no Novo Testamento, samaritano, aquela pessoa que foi assaltada, ficou caída na terra, passa o religioso, passa de lado, passa outro, passa de lado, passa o outro, pega ele, põe em cima do seu cavalo, do seu burro, leva até a hospedaria e paga o preço. Isso é Deus. Pega o pecador, pega o caído na rua, põe no carro, põe nas costas e leva para dentro. Isso é um lugar chamado igreja. Em que o anjo está embaixo e leva você para o céu. Isso é um lugar chamado igreja. Isso, eles se admiravam da doutrina dos apóstolos. Eles passavam, viam um paralítico à porta da igreja. Falavam: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, levante e anda. Isso são os ministérios que tiram. O que era aquele paralítico? Por que ele ficava à porta? Você sabe o que significa o paralítico à porta? É um cara que a metade ouvia a palavra de Deus, e a outra metade ouvia o mundo. Ele ficava perdido. Toda vez que você fica na porta, você nem entra nem fica, você fica paralisado. Então somente as unções apostólicas e proféticas conseguem tirar você da paralisia e introduzir você na presença de Deus. É uma porta. Jacó entendeu que era um portal. Esse lugar, no meio de um deserto, ele discerniu, é o que vocês vão fazer. No meio de um deserto de milhares e milhares de portas, com tábuas em cima, com denominações, vocês vão entender em Deus qual é o lugar em que Deus vai agir com vocês. Por quê? Eu estou procurando um lugar em que tem a pedra de fundamento Cristo, e um lugar em que os anjos, os ministérios estão perto de mim.
não longe. Não são adorados, idolatrados. São próximos. Relacionamento. Relationship, relacionamento. Exatamente. Então, é esse lugar. Estou dando para vocês um GPS, como buscar. O que vocês devem buscar para não se frustrar. Porque o meu interesse, o meu projeto é que você não se frustre, mas vocês cresçam. E cheguem num lugar de maturidade. Está entendendo? O que eu estou planejando aqui? O que eu estou arquitetando? Quando vocês estiverem fora, o que vocês vão procurar? O que vocês devem achar para não se frustrar? Essa é a mentalidade apostólica. Tá? Versículo 11. Não, eu já falei, versículo 12. Posto na terra. Alguém quer comentar? Então. Fala aqui que é para o pessoal do vídeo ouvir. Então. O cego de Jericó também estava na mesma coisa que o que estava paralítico. Estava à beira do caminho, né? Ele não estava nem no caminho, estava ao mundo e mesmo assim ele escutava que um tal de Jesus estava passando por ali também. Olha, aí é um outro caso. Ó, eu vou falar esse negócio aí, cara. Não estava descrito que eu não vou falar esse negócio. Esse negócio é louco, cara. Esse cara tinha um nome. Bartimeu. Essa palavra Bartimeu significa filho de Timeu. Timeu era o prefeito. Vocês perceberam isso não estava escrito aqui não. Vou voar. Atenção, seus passageiros, apertem os cintos. Né? Boa viagem. Se vocês entenderam o que eu vou falar agora. Quando você pega esse texto, você vai entender que ele fala assim: saindo Jesus de Jericó e entrando em Jericó. Presta atenção no texto. Depois vocês prestem atenção nos seus escritórios pastorais, né? Presta atenção no texto. Está escrito lá, saindo Jesus de Jericó, entrando em Jericó, fala, está entrando. Primeiro detalhe, nesse tempo havia duas Jericós, a velha Jericó e a nova Jericó. Entre a velha Jericó e a nova Jericó havia uma avenida. E Bartimeu ficava no meio, entre a velha Jericó e a nova Jericó. É verdade. É verdade. Estava aí. Agora vamos pegar o nome dele. Bartimeu. Bartimeu significa filho de Timeu. Quem era Timeu? Timeu era o prefeito da velha Jericó. Prefeito. Ele era cego, ele foi rejeitado pelo sistema, porque ele era improdutivo, porque ele era cego. Então ele foi jogado de lá. Então ele fica no lugar. Agora ele sabia de quem era filho, ele tinha uma filiação, embora tivesse sido desprezado por ela. Por isso, quando todo mundo grita, Jesus, 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 Jesus vai andando. O que ele grita? Jesus? Bart David. Ele sabia o que era. Ele chamou porque ele entendia os princípios da paternidade. Ele falou Jesus filho de José. Jesus filho de Maria. Ele falou Jesus filho de Davi. Olha a network, olha a conexão que ele fez. Eu sei quem tu és, Jesus. Por isso Jesus falou, chama o cego lá. Chama o cego lá. Porque esse cara foi um cara que um dia enxergou. Um dia ele teve uma família. Até importante, até relevante. Por isso se disse o nome dele. Não era um paralítico, era Bartimeu. Sempre que tiver uma cor, um nome, investiga. É chave de revelação. O que Jesus faz com ele? Chega perto dele e fala: o que queres que eu te faça? Parece uma pergunta lógica. Até Cláudio Duarte briga muito isso, né? O que queres que eu te faça, né? Eu quero seu corpo. Jesus chega para o cego e fala: para o
chega pro cego, o que você quer que te faça, cego? Me compra um cão guia, né? Me dá uma bengala nova, né? Parece uma pergunta óbvia, né? Eu até brinco com o Cláudio Duarte, brinco com ele, não, brinco de ouvido, pelo amor de Deus, né? Não conheço o cara, né? Mas quando a gente estuda um pouquinho mais, tem um sentido. O cego, naquela época, ele usava uma capa azul. E essa capa azul identificava o cego. Agora, uma das leis em hebraico é tzedakar. Tzedakar é dar aos pobres. Fazer caridade. Grande é tzedakar, que aproxima a redenção. Então, uma das regras judaicas é dar esmola. Quando você dá esmola, segundo a crença judaica, você vai para o céu porque você dá esmola. Então, o cego Bartimeu, com aquela capa, ele não precisava nem pedir, ele andava e os judeus já davam as esmolas para ele. Porque ele era uma fonte de salvação, segundo a tradição judaica. Então Jesus chegou para ele e falou: o que você quer que eu te faça? Entendeu por quê? Você vai ter que abrir mão dessa capa. Se você enxergar, você não vai poder mais usar a capa. Você vai ter que depender de mim, não mais da sua profissão. Porque cego era uma profissão na tradição judaica. Então por isso que ele fez a pergunta. Você está disposto a largar de uma escravidão para andar em outra escravidão? Porque nós somos libertos do império das trevas e transportados para o reino do Filho. Então você sai de um império para o reino. Então, de qualquer maneira, nós somos escravos. Só que não somos mais escravos do pecado, mas somos dolos, escravos por amor de Cristo. Não muda a nossa atitude, só muda de quem nós somos escravos. Como? Adictos. Exatamente. Tá? Exatamente. Então, o que acontece? Quando ele fala, eu quero, o que o cego responde lá? Ele diz, mestre, que eu tenha vista. E o que ele respondeu? Mestre, que eu tenha vista. E o que ele respondeu? E Jesus lhe diz, vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Eu quero te ver. Antes disso, ele teve uma experiência. Ele ouviu. Quando ele ouviu, ele começou a gritar: Jesus, querido, tem misericórdia de mim. Essa palavra misericórdia é miserocardia. Coloca. Você lembra que nós estudamos sobre isso? O significado da palavra misericórdia? É uma junção de duas palavras: miserocárdia. Misero é ter misericórdia, ter compaixão. Cárdia do coração. É colocar a minha miséria, só as minhas mazelas, as minhas falhas, os meus vícios, os meus pecados. Cardia é o coração. Então quando a gente fala assim, tenha misericórdia, você está falando para Deus assim: Senhor, coloca o teu coração nos meus pecados. Não me julgue segundo as minhas transgressões, senão eu perecerei. Mas tenha compaixão de mim. Esse é o significado literal da palavra miserocárdia. Misericórdia. Aí Jesus faz o quê? Cura. E aí vem o principal. Ele passou a seguir. O que é isso? Em outras traduções, parece que Jesus chama ele. O que faz dele um apóstolo. Interessante que ele estava num lugar cego. Jesus restaura a visão dele. E Jesus está indo para a Nova Jerusalém. A Nova Jericó. A Nova Jericó. Ele passa de um cego, de um passado de desprezo, ele passa agora a ser um seguidor de Cristo. Você lembra daquelas três dinâmicas? O outro, vou deixar isso. Primeira dinâmica. Vinde a mim. Vinde a mim. Essa é a primeira dinâmica. Ok? Depois, vinde após mim. Tempo de discipular. Depois que ele cresceu, ide em meu nome. Ele sempre obedece esses três princípios. E é esse princípio que vai começar a ser praticado na vida de Bartimeu. Chamado, entra com ele no Nova Jericó, é transformada a vida dele, pois ele é enviado.
É isso que ele vai fazer. Tá? Nós subiam e desciam. Essa escada de Jacó, digo, essa escada, eu costumo dizer assim, cada degrau apostólico, profético, pastor, evangelista e mestre. Mas todos nós, inclusive o nosso amigo que é construtor, ele sabe que não existe escada. Como é que chama aquele vão entre um degrau e outro? Lembra? Numa escada, quando a gente sobe, esse lugar aqui, ó. Espelho. Exatamente, essa é a palavra que eu queria usar. Primeiro degrau, apóstolo. O que eu vejo aqui? Espelho. Reflexos. Cristo em mim. Cada degrau deve me levar a um reflexo de Cristo em mim. Deve refletir Cristo em mim. Cada degrau que eu subo revela um aspecto novo. Cada ministério, apóstolo, profeta, pastor, evangelista e mestre, vai refletir um espelho, vai refletir deve refletir uma característica de Cristo a mim. Como é que eu julgo um ministério? Nós devemos ir numa igreja com a mesma mentalidade que você vai a um restaurante. Quando você está no restaurante, o que você vê? O que você espera no restaurante? Uma boa comida. Uma boa comida, um bom lugar, um bom atendimento. É mais ou menos por aí. E um preço bom. Tá? Qual é o preço bom? É aquele que te toma a vida toda. Porque o preço é você quem paga o preço. Me endividava para o resto da vida. Eu deixo de ser escravo do pecado para ser dolos, escravo da igreja, porque a igreja é noiva para o resto da vida. Eu entro com uma sensação que a gente não sai mais. Porque o dia que eu saí de lá é a mesma coisa que eu saí do paraíso, eu estou morto. E aconteceu isso na minha vida. Eu morri. Graças a Deus que ele me deu uma chance de voltar. No versículo 12 ainda, suas subindo e desciam, está lá os ministérios, é isso que nós devemos ver. Você deve andar, essa mentalidade apostólica que eu estou compartilhando com vocês, é isso que nós devemos esperar de cada ministério. Cada ministério que tocar a vida de vocês deve ensinar vocês alguma coisa, transportar para vocês alguma coisa, porque vocês têm que ser pessoas que têm bagagens. Sabe, o nível de informação determina a estação de Deus na nossa vida. É assim, ó. Eu estou andando aqui. Quando Deus às vezes quer dar uma bênção à vida de vocês, mas Ele espera até que você tenha uma base de informação. Quando você recebe aquela base da informação que a gente passa aqui é como se fosse uma vasilha. Tá? Quando a gente entrega a vasilha e você segura a vasilha, ele pode vir com óleo e abençoar. Óleo, na Bíblia, também não determina somente unção e poder, mas determina também prosperidade. Porque óleo, azeite, era moeda de troca. Tá? Então, ele transmite valores. Então, às vezes, por exemplo, eu estava desempregado e estava numa situação muito ruim. E um amigo do meu pai, no final de tarde, faz uma ligação para mim e transporta para mim uma informação na minha área de trabalho. Essa informação que ele passou para mim, eu saí de desempregado a ganhar 18 mil reais por mês, no prazo de 40 dias. Coisa honesta, coisa boa. De desempregado a 18 mil reais, assim, ó. Com uma informação que ele me deu. E fora o reconhecimento de toda a minha área de trabalho, isso me abriu outras portas, fiquei reconhecido, sabe, por causa disso. Então, às vezes, é uma informação. Eu gosto muito daquela música. Basta uma palavra tua, os montes se removerão, pois contigo saltarei muralhas e também destruirei exércitos. Basta uma palavra tua, basta uma palavra tua. E ó, as portas se abrem para nós. Ok? Versículo 13.
por cima dela estava o Senhor, que lhe disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai e o Deus de Isaque. Esta é a terra em que estás deitado, e eu darei a ti e a tua descendência. O topo é Jesus e não pessoas. Tá? Quando nós entramos num lugar, nós temos que ter essa visão que nós temos que encontrar Cristo naquele lugar. Sabe? Porque dele vai ser as respostas para nossas vidas, direção para as nossas vidas. Nós devemos entrar nesses lugares procurando outra coisa. Às vezes nós queremos lugar para ser abençoado, quando na verdade nós temos que entrar nos lugares para ser bênção. Na palavra de Deus diz assim: dai e será dado. Sabe, aí no mundo fala: venha ser abençoado. Sabe, cuidado com essas coisas. Cuidado com essas igrejas que esses chamarizes. Entendeu? Nós não fomos chamados para ser abençoados. Eu vou falar uma coisa para vocês. Às vezes as igrejas falam: deixa de sofrer, para de sofrer, vem aqui, Deus vai abençoar a sua vida. Deus não quer abençoar a sua vida. Deus quer matar a sua vida. Porque o que você fez com ela? Deus quer te dar uma outra que já vem abençoada. Entendendo? A gente ora muito, né? Senhor, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. E às vezes nós sofremos tanto, nós ficamos tão tristes, tão magoados, porque nós queremos que Deus abençoe os nossos planos. E Deus não está no negócio de abençoar o seu plano. Ele está no negócio de destruir o seu plano para você aceitar o dele. Porque o dele já é abençoado de fábrica. Então eu não preciso correr para ser abençoado, eu preciso correr para ser alinhado. Preciso me alinhar com ele. Quando eu me alinho com ele, aquele sempre que nós estudamos sobre a energia de salto, que é a energia sistema, que nós estudamos isso, lembra? Aquela corrente elétrica de milhares de volts. Se colocar uma barra de ferro assim, não acontece nada. Se você colocar a barra de ferro paralela, a energia salta. Pum. Isso chama-se alinhamento. Quando você se alinha, quando você não precisa nem fazer nada, você só se alinha. Quando você se alinha, as bênçãos de Deus transferem para nós. Pum. Por causa de uma consequência: trazei todos os dízimos da casa do Senhor, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto. Se eu não mando para você. Se não derramar. Derramar é sair desse, tirar de um lugar e passar para outro. Não é nem transporte, é derramar. Malaquias 3:10. Trazer, por quê? Quando você entra em aliança com ele, trazer todos os dízimos na casa do Senhor para que haja mantimento. Por isso, o lugar onde você paga o seu dízimo, certifique-se que esse é o lugar que te traz pão. Belém. Belém. Casa de pão. A igreja que você deve procurar é um lugar que você entra e sai alimentado. Não usurpado e subtraído, mas alimentado. Muitas vezes a pessoa fala: poxa, eu estou naquela igreja há muito tempo, eu pago meu dia, pago minha oferta, mas não sou abençoado. Aí você pergunta para ele: o que é isso da palavra de Deus? Aí você tem uma conversa com ela, você vê que a pessoa não recebeu nada. Então ela está parada. Eu falo: por que está nesse lugar? Ela está nesse lugar porque meu pai está, porque meu pai está, porque meu avô está, meu bisavô está. Mas aí não é o teu lugar. Anda com Abraão, sai da casa da tua parentela e vai para um lugar. Porque o lugar onde Deus te quer é o lugar que Ele vai descarregar informação na sua vida, e por consequência dessas informações, Deus vai abençoar a sua vida. As bênçãos são condições, que toda ação promove uma reação, igual ao sentido contrário. Sempre que eu me movo em sentido, em alinhamento com a palavra de Deus, transferências celestiais acontecerão na minha vida. Está fazendo uma pergunta? Não? Ô, Tito, eu estou explicando tão bem assim que vocês estão entendendo tudo, vocês não estão perguntando nada? Amém. Está tão bom o negócio assim, ó. Estou até desconfiado, vocês não estão perguntando nada? Isso porque é só um esboço. Como? Isso é porque só é um esboço. Então, que bom. Vamos lá. Eu acho que uma das vantagens disso em ensinar por tópico é isso. A gente começa e termina as coisas curtas.
né? Então fica mais fácil a gente entender, mais suave, a gente muda, vai mudando o assunto rápido, para não se tornar tão cansativo. Acho que essa é uma receita que eu acho que funciona bem. E ficar aquela explanação, uma coisa só, acaba nos cansando, né? Então acho que assim funciona melhor. Versículo 14, vamos ler aí? A tua descendência será como o pó da terra, estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul, e em ti e na tua descendência serão benditas todas as terras. Uma mentalidade apostólica. Eu vou ouvir uma palavra que vai fazer bem para mim e para a nossa descendência. Nós temos que entender uma coisa. Nós temos que tirar a visão pontual. Tudo que você pensar para você agora, Borja, você tem que pensar para as suas próximas gerações, para os teus filhos, dos filhos, dos filhos, dos teus filhos. Tudo que você fizer de bom e de ruim se estenderá até a terceira e quarta geração. Então há uma responsabilidade em cada um de vocês, cada um de nós, nas nossas atitudes, e a resposta que nós vamos dar para Deus àquilo que está fazendo. Pensem bem nisso, pela oportunidade que vocês estão tendo de estar aqui. Deus está implantando em vocês mentalidades, cultura do reino. Métodos, tecnologias divinas estão sendo implantadas em vocês. Além da linha do relacionamento, que vocês estão se relacionando em todos os sentidos. Na horizontal e na vertical. Porque lá fora nós vamos precisar disso. Entende? Nós vamos precisar. Vai ser muito importante. Eu acho que eu estava até conversando com o Ivan sobre isso rapidamente. Acho que mais um dos benefícios da gente estar filmando é porque quando estiver lá fora, ainda vai ter a conexão pelo YouTube. Aliás, era isso que eu queria falar, esqueci, que eu estou esquecendo. Eu já tive a liberação. Obrigado a Tati e o Renato da Célula Martins de Sá, Bola de Neve, da qual eu pertenço. Houve a liberação da minha liderança, para que quem pudesse estar expondo isso no YouTube. Então já vai estar lá, já está no YouTube. Tem 4 ministrações, uma acabei perdendo de bobeira, pensei que acabei matando o negócio, talvez até eu consiga salvar ela está no meu celular, mas eu não estou conseguindo achar onde ela está. Tá? Sabe deixar? Glória a Deus. Então vai, todo onde ressuscitar morto já vai estar ali. Fala, bro. Pecado automático. Fazer igual no negócio assim. Não, tem outro. Aí, tá vendo? Ó, a palavra de conhecimento para dar os dons operando aqui. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. É o dom. É necessário. Isso merece. É o dom. É o melhor dom que eu tenho. É necessário no momento. Amém. Eu recebo. Receba a cura. Também. Obrigado por isso. Tá? Então, estava lá Tex Network, tá? Caminho da Esperança. Aí estou colocando 5 ministérios. TEX Tex. TEX Tex, né? Pensei que era. Tex Network. Olha como eu escrevo Tex. Nossa. Cadê? Eita! Os caras complicam, né? TEX, né? Você escreveu em alemão isso aí? Cara, você falou que o apóstolo ele precisa ser pioneiro, pô. Sabe que não é besteira. Eu usei pioneirismo aqui, pô. Misericórdia. Tex Network. Meu Deus, ajude! Tex NET Network. WORK. Não. Só um. Tex Network. Só um. Quando vocês colocam isso lá no YouTube, já está aparecendo já as 3 ilustrações. Porque não tem nada parecido. Então, Tex Network. Então já está o Caminho da Esperança. Vai aparecer lá as carinhas. A sequência lá. Tá? A gente vai trabalhando isso. Porque eu creio nisso com uma extensão. Quando vocês estiverem lá fora, tá? A gente vai estar lá umas 15, 20, porque eu pretendo não parar mais. Amém. Tá? Administrando isso. Por quê? Ainda que vocês estejam fora, geograficamente, vão estar ligados conosco. Porque, poxa, eu acredito que aqui está se criando uma grande família. Amém. E vai se criando alianças. Tá?
E vocês, embora longe, tá? Exercendo aquilo que Deus chamou vocês, ainda vai estar conectado. Vocês vão estar conectados. Vocês não estão vendo o que está acontecendo aqui. Que eu creio que aqui está sendo esse lugar de Jacó na vida de vocês. Eu creio que aqui vocês estão encontrando lugar, vocês estão pondo a cabeça na pedra. Eu creio que aqui está sendo um lugar em que aparentemente não era para ser, era para ser uma clínica, mas tem sido um lugar de salvação, tem sido um lugar de uma reassociação com a família, religação com a família, com Deus, com a sociedade. Eu acho que vocês vão sair daqui prontos para fazer diferença, né? Não só limpos, mas cheios. Que isso é bom, isso interessa, né? Limpos. Cheios. Versículo 14, deixa eu ler novamente. A tua descendência será como o pó da terra, estender-se-ás ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul, e em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. É um lugar em que Deus fala comigo, tá? Ele transmite a mim, ele traz depósitos, traz informação para mim. Tem que ser um lugar em que você receba informação. Mas Tex, você está falando sobre o dom, ministério do apóstolo, ou você está dando uma receita de vida? Estou fazendo as duas coisas. Porque eu optei em passar para vocês uma mentalidade apostólica. Não só. Eu peguei várias aulas sobre ministério apostólico no YouTube. Eu fiquei ouvindo aquilo, eu vi que está um perfil muito acadêmico, que eu quis fazer algo diferente. Um perfil mais prático. Tá? Porque eu não sei se tem apóstolos aqui. O tempo dirá. Mas porém